A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe todos que compartilham nossos vídeos, que fizeram um comentário democrático. Deus abençoe a todos. Irmão, o nosso vídeo de hoje vai ser o seguinte: por que Paulo fez um contraste entre tribulação e glória? Do capítulo de 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 até ali o 18 e 19. Este é o nosso assunto de hoje. Mas, irmão, eu vou falar um assunto aqui muito sério neste canal. É o seguinte, irmão. O evangelho que estão sendo propagado na internet ultimamente tem sido um evangelho vergonhoso, entendeu? Por causa de homens que estão levantando bandeira para defender a sua própria posição. Tem um canal aí que se chama CACP, lá do pastor Cláudio, ele é dos apologetas lá, deste canal, entendeu? Eu assisti ele muito tempo, muitos anos vem assistindo, mas agora tomei uma decisão de não assistir mais, porque, irmão, enquanto ele estava pregando o evangelho, né, defendendo a fé, né, eu estava junto. Agora, quando o negócio partiu para a briga, para a desarmonia, fez um vídeo agora aí no canal, refutando o Marco Greconato, né, que o pastor Marco Greconato defendeu a sua posição como calvinista, de uns hipercalvinistas que está entrando para a linha, né, e está, irmãos, colocando num aspecto como que só os calvinistas fossem entrar no céu, né? Então o Cláudio Martinez fez um vídeo falando que o calvinismo está acabando, né? O calvinismo está acabando. Eu não sabia que ele tinha as ferramentas todas para fazer esse anúncio aí, porque é mais de 500 anos existem essas duas linhas, calvinistas e arminianos, e nunca resolveram esse problema. Agora, se ele anunciou que o calvinismo está acabando, então ele está levantando a sua bandeira, né, como arminiano. Então, irmãos, enquanto ele estava pregando o evangelho, né, expondo o evangelho, né, eu ia lá no canal dele, assistia tudo, mas o negócio já partiu para a briga. Um mordendo o outro, um tentando derrubar o outro, né? Um chamando o outro de seita, por causa das expressões daqueles que entraram dentro da linha,
e não tiveram amadurecimento para expressar o que a linha defende. Agora não é dizer que eu estou defendendo nenhum lado nem o outro. Eu não sou nem calvinista nem arminiano, porque os ensinos de Calvino não são inspirados e os ensinos de Armínio não são inspirados. Então, eu sigo o que é inspirado. Inspirado é unicamente o Evangelho. Então, irmão, já que o negócio é disputa de linha, entendeu? É disputa de linha. Já não é o Evangelho genuíno. Então, o que essas disputas estão fazendo? Está dividindo os cristãos, tanto arminianos como calvinistas. Conheço muitos irmãos arminianos que são homens piedosos, sinceros a Deus, e conheço homens, irmãos calvinistas, que são sinceros a Deus. Então, irmãos, você entra nesse canal, você não vai entender o que é Evangelho, porque o assunto está girando em torno de levantamento de muro e de bandeira, e não segundo Cristo. Então, eu assisti o canal dele muito tempo, mas eu me desconectei, irmão. Porque eu, como tenho, entre todos os anos que sirvo a Deus, entre os anos que tive na Assembleia, na congregação, tenho mais de 46 anos. Entendeu? Então, eu não sou mais um menino, sabe? Sou uma pessoa calejada. Uma pessoa sofrida. Então, irmão, não estou mais nesse tempo de se envolver em briga, em desavença, um querendo destruir o outro, um querendo puxar o tapete do outro. Então esse canal de João Flávio Martinez, CCAP, não serve para mim como cristão. Então eu peço encarecidamente os irmãos que têm amor a Cristo, ao Evangelho, não assistam mais ele, irmão, para não entrar em confusão. Então é essa a minha abordagem de hoje. Que esse Evangelho aí que está sendo pregado é um Evangelho de vergonha, não é um Evangelho de Cristo. Eu dou 100% de razão para o pastor Hernandes Dias de não participar em nenhum debate. Ele mesmo falou que não participa porque ele não foi colocado para levantar muro e nem levantar bandeira. E também o pastor Luiz Saião é um homem muito íntegro também. Tanto sabe lidar com o calvinismo como o arminiano. Então, e outra coisa, eles estão levantando aí o exclusivismo. Então, os calvinistas estão tudo no inferno, os arminianos estão no céu. Então, isso é exclusivismo. E o exclusivismo é uma heresia pesada. Então vamos aqui no vídeo. Por que Paulo fez um contraste entre tribulação e glória? Vamos ler aqui a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo, que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas na que se não veem, pois que se veem são temporais, que se não veem são eternas. Irmão, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de duas coisas aqui, né? Inclusive ele faz três contrastes, no verso 16, no verso 17 e no verso 18. Qual é o conceito de tribulação nas Sagradas Escrituras? Tribulação, irmão, diz lá em Romanos capítulo 5, que a tribulação produz a paciência. Não é dizer que nós amamos ser atribulado. Tribulação, ela tem a ver com sofrimento, irmão. Ela tem a ver com sofrimento. O sofrimento não é bom, irmão. Todo sofrimento é ruim, é inaceitável, porque o sofrimento nos machuca, o sofrimento nos abate, o sofrimento nos diminui, o sofrimento produz tristeza em nós. Agora, por que ele fala do capítulo 5? Que a tribulação, irmão, ela produz algo bom, algo vistoso, algo majestoso. Por quê? Porque a tribulação aqui que o apóstolo está desenvolvendo não é num processo de sofrer. Está usando aqui esse contexto na tribulação como uma didática de Deus, como um ensino pedagógico, né? O que é que a tribulação, que é construído dentro dela, nessa lição pedagógica, que leva a produzir a paciência. Inclusive o conceito de tribulação é expressão do trubulum. Trubulum era um instrumento redondo, né, cheio de prego, né, que o agricultor pegava aquele instrumento, passava por cima dos cereais, e a palha ia caindo para um lado, e o grão ia caindo por outro. Então é este o conceito de tribulação. A tribulação, o seu conceito pedagógico, é de fazer uma separação. Separar as coisas ruins, ela vai para um lado, e as coisas boas ficam no centro. O que é palha desaparece, e o grão aparece. É um conceito de um tratamento na vida do crente, de tirar as escórias, o que não presta. É um conceito de afinar o cristão, de afinar o servo de Deus, de purificar ele, de preparar ele dentro dele uma essência genuína. Entendeu, irmão? Mas aqui, apóstolo Paulo, vamos ver aqui o primeiro contraste que ele faz. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
o interior vai se renovando. Porque o que é nosso homem exterior? A nossa carne, a nossa tendência é ir envelhecendo. É envelhecendo. Os anos vêm, as rugas aparecem, as enfermidades aparecem, aquela formosura que tinha quando era jovem, já não tem mais. Perdeu aquele vigor, perdeu todo aquele aspecto de jovem, de novo, e o exterior vai se corrompendo, vai envelhecendo. Então, ele aqui faz um contraste entre o exterior e o interior. O interior, ele vai se renovando, porque dentro do homem interior está alguém que foi regenerado, alguém que nasceu de novo, alguém que experimentou da salvação. Então, dia a dia, o que está dentro dele vai se renovando, vai ficando mais novo, vai ficando mais puro, vai ficando mais purificado devido da obra regeneradora, da atuação do Espírito Santo, que vai atuando no interior do homem e vai gerando nele qualidade, vai fazendo ele se parecer com Cristo, se parecer com Cristo. Então, é um contraste, pelo lado de fora, vai ficando velho, vai ficando debilitado, mas pelo lado de dentro, vai manifestando outro homem, um homem mais jovem, no sentido espiritual, cheio do vigor espiritual. E agora vamos para o segundo contraste. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Aqui ele vai fazer um contraste entre a tribulação e a glória. Ele chama a tribulação de leve, irmão. Você entendeu a linguagem do apóstolo? Está falando tudo que você está passando? É leve. É leve. Por que é leve? Em comparação da glória que vamos receber. Porque a tribulação da agora, ela é momentânea. Ela é passageira. Ela é amarga. É ruim de passar. Mas em comparação com a glória eterna, ela produz em quê? Na glória eterna. Ela produz um peso de glória. Quer dizer, ele enfatiza a grandeza da eternidade, a grandeza daquilo que vamos receber, que vamos ser participantes. Irmão, a grandeza eterna, para você que está sofrendo, que está debaixo de uma grande pressão, de uma grande guerra, lembre de uma coisa, isso daí é leve, está duro para você, mas olhe para aquilo que você vai receber. Em comparação que você vai receber, é leve, porque isso daí é passageiro. Isso daí você está sofrendo hoje, mas daqui uns dias você está livre. E ela está produzindo. E ela tem dentro de si o ensino pedagógico. O ensino pedagógico. De fazer você entender e compreender que o que você está passando é passageiro, é momentâneo, só que ela está produzindo dentro de você
algo que não é passageiro, algo que não é momentâneo, mas algo que é eterno, irmão, algo que não vai ter fim. É uma alegria eterna, é uma alegria inexplicável, é uma alegria insondável. Então, essa tribulação na sua vida, por enquanto, ela tem trazido desafeto, ela tem trazido dor, ela tem trazido muito choro, muito desespero, muito pânico, muita aflição em você. Só que, por outro lado, ela está produzindo algo que as suas lágrimas vão ser enxugadas, que você vai ter dentro de você uma glória eterna, e as coisas passadas não mais se lembrarão, porque você participará de uma nova realidade. A glória, o peso dessa glória é uma nova realidade. E essa nova realidade vai trazer para você uma felicidade eterna. Então, estamos no tempo de construção. No tempo da construção, muita coisa acontece, irmão. Quando vai edificar um prédio, às vezes a pessoa cai, se machuca. Você vai andando, um prego fura o seu pé. Muitas vezes uma telha cai sobre você. Às vezes você escorrega e cai. Entendeu? Cai. Às vezes você desliza dentro da construção. Então, muita coisa acontece no tempo da construção. Muito acidente acontece. Mas quando a construção acaba, irmão, termina, chega ao seu ápice final, vão fazer a soma dos gastos e vão dizer: sofri, passei por tudo isso por causa dessa bela construção. E aí vamos viver o tempo da celebração, o tempo da construção chegou e o edifício apareceu. E aí nós vamos para a terceira contraste que Paulo faz. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, ele faz um contraste entre o que nós não vemos, entre o que nós vemos, com o que nós não vemos. Que o que nós vemos são temporais e o que nós não vemos são eternos. Irmão, tudo que está acontecendo na sua vida, no meio da sua família, no meio dos seus filhos, dos jovens, da mocidade, da criança, é temporal, irmão. São coisas temporais. Mas a beleza não está no que se vê. A beleza está que não se não vê. Irmão, vocês sabem por quê que Paulo faz esses três contrastes? Porque estes três contrastes está preparando os coríntios e está nos preparando para entrar dentro do contexto gigantesco. Qual é o contexto gigantesco? É o que eu vou ler agora, no capítulo 5. Sabemos
que se a nossa casa deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mão eterna no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todos esses três contrastes que o apóstolo Paulo faz aqui é preparando a igreja para entrar no assunto mais belo, no assunto que verdadeiramente ele vai falar e vai fundamentar a nossa esperança quando entramos em pânicos, quando entramos em desespero, quando entramos em aflição. O que é que alimenta essa esperança? O que é que traz para nós essa esperança? Aleluia! O que é que faz nós ser alegres, irmão? Eu acordei de manhã numa grande virtude do Espírito Santo, o Senhor trazendo para mim este assunto de excelência, este assunto tão belo, este assunto tão magnífico da nossa fé para você que está fraco, para você que está perdendo as forças, para você que está em pânico, que está, irmão, que perdeu o foco, que perdeu o rumo, entendeu? Para você que perdeu o foco, que perdeu o rumo, então este assunto é para você e para todos nós. E aqui ele vai falar, irmão, de um tabernáculo. Ele usando aqui uma figura que ele está trazendo do Velho Testamento, onde o tabernáculo era desmontável, era uma tenda, né, que quando a congregação, quando o Senhor, quando a coluna de fogo parava, o povo parava, ia comer, ia fazer suas comidas, entendeu? Aqui ele traz uma figura de linguagem do templo, das tendas, que era armada de noite, quando a pessoa dormia, depois ele desmontava e saía na sua viagem. Aqui ele traz um contexto de uma tenda. E essa tenda, quem é essa tenda, irmão, aqui que Paulo traz assim? Quem é essa tenda? Da figura de linguagem de Paulo. Essa tenda é o nosso corpo, irmão. Às vezes, o nosso corpo, essa tenda, está envelhecendo. Quantos que estão com a sua tenda envelhecida em cima da cama? Um está com câncer, outro está com câncer terminal, outro está com enfermidade incurável. É a tenda que está envelhecendo, irmão. É a tenda que está envelhecendo. Mas aí ele fala, quando o nosso tabernáculo, que é a tenda, se desfizer, quer dizer, nós chegar ao ápice, terminar a nossa vida aqui, é quando o nosso tabernáculo vai ser desfeito. Temos de Deus uma tenda não feita por mãos, mas eterna no céu. Aqui ele vai falar do corpo glorificado. Deixa eu só falar para os irmãos aqui que é que o escritor anônimo Hebreus fala desse assunto aqui, ó.
Hebreus, capítulo 9, do verso 11. Do verso 11, diz assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados, mediante o mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por toda obediência, a redenção. Então aqui fala do tabernáculo eterno. Irmão, muitos tinham uma ideia, pregava dentro da congregação, que nós íamos habitar numa mansão do céu, cada um vai ter sua mansão, né? Tinha muitas essas ideias dentro da congregação. Só que isso não é bíblico. A casa eterna, tabernáculo eterno, que Paulo fala aqui em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, a casa eterna, aqui não está tratando de uma mansão que vamos ter no céu, está tratando do nosso corpo glorificado, depois da ressurreição final. Este tabernáculo que envelheceu, esta tenda que se desfez, depois dela vai ressurgir outra tenda. E vamos ver que jeito vai ser essa nova tenda no céu, que é o nosso corpo glorificado. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Olha, do 35. Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos e com o corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer, a tenda que morre. E quando semeia, não semeia o corpo, que é de ser nascer, mas os 5 grãos de trigo em qualquer semente. Mas Deus dá do corpo uma pouco, cada uma semente do seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, porém a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é as aves, outra é dos peixes. Mas também há corpos terrestres e corpos celestes. Aqui do 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo, corrupção, ressuscita em corrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se é corpo natural, é também espiritual. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. O primeiro, o homem, formado da terra, terreno. Segundo, o homem é do céu. Assim. Isto afirma, irmão, que a carne e o sangue não herdarão o reino do céu. No momento, num abrir de olho e fechar de olho, soa da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da mortalidade, então cumprirá a palavra: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? E onde está a aguilhão? E onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória
por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmão, Abraão, quando estava caminhando no deserto, que fez a sua fé se robustecer, foi que ele viu a cidade celestial lá na frente, que tinha como construtor Deus. Diz a palavra, se ele quisesse voltar para a sua pátria, né? Ele não estava almejando uma celestial. A tenda que ele levava no deserto era uma tenda desmontável. Montava de noite e desmontava durante o dia. Era uma tenda temporal. Mas quando ele olhou para frente, que ele viu a cidade celestial fixa em um só lugar, a sua fé se robusteceu. Então, irmão, o que eu trago para os irmãos aqui hoje é o que anima nós em viver nessa tenda terrena que Deus deu para nós. O que anima nós é nós enxergar a cidade celestial, uma cidade fixa, que lá nossas lágrimas vão ser enxugadas, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza. Então, a igreja primitiva, os apóstolos, igual o apóstolo Paulo, quando constrói este texto de tenda, ele tem na mente os patriarcas. Israel do Velho Testamento, andando no deserto, né, habitando dentro de uma tenda desmontável. Então ele usa essa figura para tipificar nós que somos a tenda, né? Fala, se essa tenda se desfizer, quer dizer, nosso corpo tomar sepultura, nós temos uma tenda, um santuário, um edifício eterno no céu, não feito por mãos. E qual é esse edifício? É o nosso corpo glorificado. Então, por que, irmão, toda essa aflição que passamos, guerra, perseguição, sermos diminuídos, por que nós passamos por tudo isso? Por causa que nós vamos ter um corpo glorificado, entendeu? Por causa da glorificação do nosso corpo. É isso que robustece a nossa fé, é isso que nos agiganta na fé, é isso que nos dá força para lutar. Então, é esse aspecto que trago aqui nesse dia de hoje. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.